mas aquilo que nós necessitamos ouvir. O Senhor é aquele que nos cuida todo o tempo. É aquele que realmente nos dá esse desejo de querer estar aqui esta noite, num dia tão frio. Mas que o Espírito Santo possa aquecer cada um de vocês essa noite e que vocês possam receber o que Deus tem trazido ao meu coração durante esses dias. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que vocês abram em 2 Crônicas 9. A gente vai falar hoje um pouquinho da Rainha de Sabá. Todos os irmãos sabem, Cauê mesmo fala, né? A mãe gosta muito de falar do personagem. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de realmente buscar o personagem, como que ele viveu, o que ele traz pra gente. E vamos aprender um pouquinho com essa mulher esta noite. Que ela possa, através do Espírito Santo, verdadeiramente falar comigo e com você. Amém? Amém. Então vamos lá. NAA, Mateus, por favor. A versão 9, a partir do 1. Amém? Amém. 9. A partir do 1? 2 Crônica. 9, isso, a partir do 1. Amém? Amém. Vamos observar o que a palavra do Senhor tem a dizer. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém, prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância, pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente, algumas traduções em seu coração. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: é verdade o que eu vi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, e feliz esse seu servo que estão sempre diante de você e de que ouve a sua sabedoria. Que tremendo oito. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. E porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecer para sempre que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute juízo e justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofim, trouxeram madeira de sandalo e pedras preciosas. Destas madeiras de sandalo, o rei mandou fazer corrimão para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpa, lira para os cantores. Nunca antes tinha visto madeira como esta na terra de Judá. 12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi
para a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Cubra o seu semblante, vamos louvar o Senhor por essa palavra. Pai, obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo por trazer, Pai, as tuas revelações através da tua escritura. Que o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, esteja aqui presente a cada um dos teus filhos que estão aqui. Que faça com que, Pai, eles não saiam da mesma forma que eles entraram. Que na mesma forma que esta palavra tenha ardido no meu coração, que possa verdadeiramente, Pai, falar o coração dos teus filhos que aqui estão. Assim nós louvamos e te agradecemos, Pai. Seja bem-vindo e faça a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma mensagem, né, já bem conhecida. Muitos irmãos têm ouvido falar da Rainha de Sabá. Nós, como conhecedor da Bíblia, né, como conhecedor das Escrituras, nós sabemos que na Bíblia não se fala muito a respeito dela. A gente encontra aqui em 2 Crônicas, a gente encontra, né, em 1 Reis 10 também, e a gente se encontra lá em Mateus, a respeito da vida da Rainha de Sabá. Ela foi uma soberana do antigo reino, né, de Sabá, como já diz o nome. Uma rainha sábia e muito curiosa. Uma rainha que ela ouviu falar do rei Salomão. Ela teve então curiosidade ela tinha admiração de tudo que, imagine, irmão, como que o reino de Salomão é descrito nessa mensagem. O seu palácio, né? Cada detalhe dos servos, da comida. Então, ela tinha curiosidade de saber verdadeiramente quem era o rei Salomão. Não de apenas ouvir falar, como ela já tinha ouvido. Mas ela quis conhecê-lo. E a vida dessa mulher, por que a gente vê a história dessa mulher na Bíblia? Justamente por essa visita dela ao rei Salomão. Segundo os pesquisadores, né, Sabá, ele fica localizado no reino do sul, sudeste da Arábia, e o nome dela é totalmente desconhecido. Irmão, segundo o que eu pude encontrar, assim, né, na mídia, naquilo que eu estudei, de onde ela estava até Israel, era chão. Segundo eles, onde eu encontrei, mais de 2.000 quilômetros. Hoje, se a gente pensar isso, de carro e avião, é muito fácil chegar em algum lugar, né? Com alguns dias. Só que segundo as pesquisas que eu encontrei, essa mulher pode ter durado de 5 a 6 meses para chegar nesse lugar. O que fala? Que ela vinha de camelo. Imagine aí com todas as suas servas. Imagine aí com toda a sua caravana de soldados para cuidar não só dela, como de todas as que estavam cuidando dela. Então, irmão, tudo isso, ela não se deu o prazer de dizer assim, não, eu vou ficar apenas no ouvir falar. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Eu preciso entender quanta sabedoria é deste reino chamado Reino Salomão. Quando a gente vem aqui no capítulo 1, o que diz? E ouviu a rainha de Sabá a fama de Salomão. Se a gente pegar a figura de Sabá, da rainha de Sabá, é como se a gente estivesse vendo o que? Uma pessoa incrédula. Se a gente pega a figura de Salomão, a gente vê como uma figura de Jesus. E se a gente pega Jerusalém,
a gente vê como a figura da igreja de hoje, da igreja do Senhor. Então, por essa mulher ser sábia, curiosa, ela se dispõe no seu reino, ela deixa todo mundo e vai até Israel. O meu esposo acabou de falar aqui a respeito de pessoas que muitas das vezes, de tristeza, de ansiedade. O que a gente vê que essa mulher trouxe? Muita e muita riqueza. Então era uma mulher, era também o reino de Sabá, um reino muito rico, irmão Mateus. Tinha de um tudo ela trouxe para o rei Salomão. Mas havia algo no coração dela. Havia perguntas, havia curiosidade que ela precisava, com os olhos dela, com seus ouvidos, ouvir do rei Salomão. Porque a palavra de Deus diz que ela diz o quê? Veio a Jerusalém experimentar Salomão com Nígano e com muitos, irmãos, perguntas difíceis. A Bíblia não conta nenhuma das perguntas, a Bíblia não relata da quantidade, mas que fala o quê? De perguntas difíceis. E o que a Bíblia diz? Que nenhuma delas o rei a deixou de responder. Nenhuma pergunta, nenhum questionamento ficou com dúvida aquela rainha. E quando a gente visita a Bíblia, a gente pode encontrá-lo, irmãos, tanta sabedoria, o qual essa mulher foi buscar. Eu amo ler, eu amo estar com a minha Bíblia, eu amo ficar horas lendo a Bíblia, porque, irmãos, a gente precisa disso, a gente necessita desse alimento. Essa mulher é uma mulher incrédula, uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Mas imagine os comentários, imagine, a palavra de Deus diz o quê? Que Salomão ele recebeu do Senhor toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a riqueza. E isso, com certeza, era espalhado em todos aquele reinado. E ela, mesmo assim, ela tem um reinado muito rico, de muitas posses, porque imagine aí você fazer uma viagem dessa, com certeza teria que ter muitas condições, porque eram muitos dias na estrada, e pelo que ela mesmo relata de tantos de coisas que ela trouxe ao rei, então era um rei o quê? Em abundância também. Mas havia um vazio dentro dessa mulher. Havia uma curiosidade. Com certeza, eu fico imaginando quando ela diz aqui, no capítulo 2, e Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele construiu, eu fico imaginando, irmãos, essa mulher contemplando cada coisa. Ela contemplou a comida que era servida. Eu fico imaginando ela falando para suas servas, porque mulher é assim, né? Mulher tudo que observa começa a questionar, e imaginando ela, olha só, olha os trajes dos servos dele, olha a perfeição. Então era tudo muito perfeito, era tudo com muito cuidado. Ele fala dos trajes, e aí ela diz, e o holocausto que eu oferecia na casa do Senhor, ela ficou o quê? Fora de si. Ela não acreditou. Então ela diz para Salomão, de tudo que eu ouvi, eu não ouvi nem a metade. Eu não ouvi nem a metade daquilo que verdadeiramente é. E quando ela fica fora de si, ela diz, e disse o rei, é verdade. E disse ao rei, ela dizendo, é verdade que o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria, eu porém não acreditava no que falava, até que vi com meus próprios olhos, e eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sabedoria. Então, aos seus olhos,
não só superou a sua curiosidade, como ela viu muito mais. Sabe por quê, irmão? Porque havia um Deus na vida de Salomão, o qual verdadeiramente deu para tudo isso. Todas as respostas que Salomão deu para esta mulher não veio do conhecimento humano de Salomão. Não, veio justamente de Deus, porque Deus não ia permitir que esta mulher saísse dali sem as respostas que ela foi buscar. Quando você vem a um culto como esse, se você vem de coração aberto, a palavra do Senhor diz: todos aqueles que vêm a mim, de forma nenhuma eu deixarei sem resposta, de forma nenhuma eu lançarei fora. Então, quando você vem até o Senhor, de forma nenhuma você vai ser frustrado. Por quê? Porque tu és filho. Porque verdadeiramente Ele não te deixou sozinho. E quais são as tuas dificuldades para chegar num culto como esse? Essa mulher pode ter demorado de 5 a 6 meses. Quanto tempo a gente demora, pastor, para chegar na casa do Senhor? Quanto tempo, irmão Mateus, a gente dá desculpa? Porque está frio, porque está chovendo. E essa mulher nem conhecia o Deus de Salomão. Essa mulher nem conhecia o Deus de Israel. Mas ela deixou o seu reino, ela deixou todos e todos para dizer assim: não, eu preciso ver com os meus olhos, eu preciso ouvir com os meus ouvidos. E ali ela pôde contemplar tudo aquilo que Deus tem feito na vida de Salomão, tudo que Deus tem feito para o povo de Israel, que Ele nunca deixou-os sem um amparo. E na minha vida e na sua não é diferente. Quando verdadeiramente, irmãos, a gente nos permite deixar todos e todos para buscar o Senhor. O Senhor é aquele que Ele não quer mais o teu sacrifício. O Senhor, Ele quer a minha e a tua adoração. E quando, pastor, a gente vem num culto desse, a gente não tem que vir porque é um sacrifício, não. A gente tem que ansiar, a gente tem que verdadeiramente falar assim: o que Deus tem a falar no meu coração hoje? Eu preciso me alegrar com a família que Deus colocou na minha vida. Nós viemos aqui porque nós se alegramos, irmão Mateus. Nós se alegramos, pastor, em Deus, de contemplar com aqueles filhos que o Senhor nos coloca ao nosso lado. Nós precisamos. Olha o que essa mulher diz no 7. Feliz os homens à sua volta, e feliz esse seu servo que estão sempre diante de você e que ouve da tua sabedoria. Como é maravilhoso a gente poder estar na casa do Senhor. Como é maravilhoso a gente ouvir do Senhor, a gente ouvir realmente das Escrituras falar aos nossos corações. E a gente não consegue, irmão, fazer isso sozinho todo o tempo. A gente tem lido a Bíblia, sim. A gente tem orado, sim. Mas a gente precisa dessa comunhão do Senhor. A gente precisa realmente, verdadeiramente estar na casa do Senhor, contemplando e o adorando, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus neste momento, irmão, possa estar lá no céu falando: olha lá, meus filhos, está frio, mas eles estão me adorando. Está frio, mas eles estão me buscando. Aleluia. Que a gente possa ter esse anseio, irmão, de querer estar na casa do Pai. Que a gente possa contemplar. Essa mulher diz: como esses homens são felizes, porque essa sua sabedoria não vem de homem. Olha o que ela diz no versículo 8: bendito seja o Senhor teu Deus. O que essa mulher reconheceu, pastor Inês? Ela reconheceu que aquela sabedoria de Salomão não era humana, que Deus tinha verdadeiramente se agradado de Salomão para escolher, para estar no trono de Israel, para reinar o seu povo. Então, o testemunho de Salomão fez com que trouxe uma mulher de mais de 2 quilômetros a
nosso testemunho, irmãos? O que a gente tem testemunhado que as pessoas verdadeiramente têm visto Cristo na minha e na tua vida? Será o que a gente tem pregado? Será o que a gente tem vivido? Não só dentro de um ministério, não só dentro aqui da igreja, mas o que a gente tem vivido na nossa família, no nosso emprego, no nosso campo social. A gente tem testemunhado de Cristo, que as pessoas tenham curiosidade de conhecer quem é Jesus? Que nossa vida seja uma vida de testemunho. Que as pessoas possam olhar em nós algo que fala assim: não, isso não é humano, irmão Mateus. Isso vem do Senhor. Essa pessoa é diferente porque ela fala diferente, porque ela fala, ela se comporta diferente. Não é as nossas vestes, irmãos, apenas, mas quando nós temos o Espírito Santo, né, pastor Inês? Nós temos temor até nas nossas vestes. Mas o Senhor não quer que a gente mude apenas as vestes. O Senhor quer que a gente mude o coração. Que mude o nosso caráter. Que as pessoas possam ver em nós Cristo verdadeiramente. Da mesma forma que a rainha de Sabá conseguiu enxergar no rei Salomão. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, o seu Deus. E porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecer para sempre que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o quê? Juízo e justiça. Amém. Irmão, eu tenho certeza que essa mulher tem ouvido falar desde a primeira vez, quando Salomão senta no trono, que chega aquelas duas mulheres com aquela criança morta, porque as duas tinham tido filho. Lembra dessa história? E aí entrega para o rei Salomão. Aí está ali aquelas duas mães, uma dizendo que não, que o filho era dela, porque uma a gente sabe que dormiu em cima do filho e o matou, e aí ela foi lá e o trocou. E como que Salomão reagiu diante dela? Não, traga aqui. Pega aqui, soldado. Pega uma espada aí que a gente vai dividir a criança no meio. Metade fica para uma mãe, metade fica para outra. Com certeza essa mulher ouviu essa história. E o que a mãe? Uma diz o quê? É verdade, rei. Cada um fica com a metade. Qual é a mãe, pastora? O que é a metade de um filho morto? Qual é a mãe, Raíssa? Que quer dividir seu filho no meio, né, Raíssa? Não. A mãe falou que não, rei. Pode entregar o filho para ela. E aí o que o rei Salomão diz? Tu és a mãe. E entrega. Então ela reconheceu que Deus colocou Salomão ali justamente o quê? Para executar juízo e justiça naquele rei. Então foram essas as perguntas que essa mulher foi buscar. Foi essa pergunta verdadeiramente, são essas maravilhas que ela verdadeiramente, de tanto ouvir, ela não suportou. Ela falou: não, eu preciso ir até lá, eu preciso ver com meus olhos, eu preciso realmente contemplar se tudo isso é real, se não é só uma história apenas. E essa mulher deixou tudo, irmãos. Amém. E essa mulher deixou todos e verdadeiramente foi contemplar essas maravilhas. Amém. Glória a Deus. E como essa mulher de Sabá, um dia, eu e você também fomos uma incrédula. Como essa mulher de Sabá, um dia também eu e você ouviu falar de Jesus. E como essa mulher de Sabá, um dia a gente foi até Jesus. E pela sua misericórdia, irmão, é que nós estamos aqui. Por essa curiosidade que a gente teve de ouvir falar de Jesus e querer viver com esse Jesus, querer que esse Jesus realmente fizesse parte das nossas vidas. Então todos nós um dia tivemos um pouco da rainha de Sabá. Todos os dias um dia fomos incrédulos, mas a gente falou assim: não vou ficar na minha casa, eu quero saber, eu quero conhecer. E pela rica misericórdia do Senhor, e nele nós nascemos de novo. Amém. Nele nós podemos contemplar, irmão. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a mergulhar realmente na Escritura, a gente consegue ver como o nosso Deus é maravilhoso.
maravilhas, a gente tem que ser curioso sim. Nós temos sim, pastora, que querer cada vez mais contemplar. Para quê? Para que quando as pessoas olhem para a gente, as pessoas possam ficar como a rainha de Sabá, fora de si. Não, aquela pessoa parece que não vive nesse mundo. Parece que essa pessoa não faz parte desse mundo porque ela fala diferente, ela se comporta diferente. O mundo hoje está tudo pode. Não. Para morar no reino do céu, Mateus, não é tudo pode. Para fazer parte da família de Jesus, não é tudo pode. Não. Nós precisamos querer estar na presença do Senhor. Nós precisamos ansiar estar na presença do Senhor. E com isso a gente tem temor, irmão. Tudo que a gente faz, a gente fala assim: não, eu não estou fazendo porque a Márcia quis que fizesse. Não, eu estou fazendo porque é um Deus na minha vida. E que mesmo que seja difícil, Ele vai me sustentar. Ele vai me permitir que eu perdoe. Ele vai me permitir que eu peça desculpa. Ele me permite que eu faça uma visita. Mesmo o nosso coração não querendo, irmão, o Espírito Santo nos incomoda. Porque, como diz Paulo, eu não vivo mais eu, Cristo tem que viver em nós. Cristo tem que arder no nosso coração. Porque somos pecador, Cauê. Mas, hoje nós não pecamos mais, Larissa, por prazer. Porque a gente tem um temor. A gente sabe que o nosso Deus é aquele que verdadeiramente está todo o tempo nos vigiando, nos corrigindo e nos conduzindo a estar no altar do Senhor. Como o meu esposo falou, o lugar melhor do mundo é estar aos pés do nosso Senhor. Amém. Maria que fala isso, né? Maria, minha irmã de Lázaro, estava sempre aos pés do Senhor. Isso é maravilhoso. A gente tem que querer verdadeiramente estar sempre aos pés do Senhor. Olha o 9. E ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias, pedras preciosas. Nunca mais houve especiaria como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei. Também os servos de Irão, os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofim, trouxeram madeira de sandalo e pedras preciosas. E dessas madeiras, irmão, o que Salomão fez? Ele fez os corrimãos da casa do Senhor para o palácio real, bem como harpa, lira para os cantores. Nunca antes tinha visto madeira como esta na terra de Judá. Então a gente vê uma mulher poderosa, uma mulher de muitos bens, uma mulher de muita riqueza, mas tinha uma curiosidade. Tinha um vazio dentro do seu coração que ela precisava contemplar com nossos olhos, com seus próprios olhos. E como já foi falado aqui esta noite, não há riqueza, irmãos, que vai nos saciar se não for Cristo. Não há poderes, pastora, não há palácio, não há, sabe, assim, carros maravilhosos, riquezas, sabe, viagens, nada disso vai contemplar o nosso dia a dia para sempre. É bom viajar? É maravilhoso viajar. Não tem coisa melhor, né, pastor? Viajar, comer aquele churrasquinho fora de São Paulo, né, pastor? No ar livre. Sim, é maravilhoso. Mas isso não é o nosso dia a dia. É maravilhoso poder ter uma casa boa, um carro. Sim, é muito bom. Mas isso não pode te afastar da presença do Senhor. Isso não pode fazer, irmão, com que te prenda a se distanciar do Senhor. Porque a gente vê aqui, essa mulher tinha tudo. Ela era rainha, gente. Amém? Ela era uma rainha, ela tinha seu trono. E olha quanta riqueza. Mas ela ouviu falar de um rei que havia muita sabedoria. E ela queria essa sabedoria para ela. Ela queria saber de onde vinha tanta essa sabedoria, a ponto dela contemplar que vinha do Senhor. Ela mesmo dito, bendito seja o Senhor. Então ela viu que tudo que ela perguntou, a Bíblia não
relata, irmãos, quantas perguntas. Não relata qual foi o questionamento dessa mulher, mas ela diz que tudo que estava na sua mente, tudo que estava no seu coração, ela não veio de tão longe para sair com dúvida. Ela só sairia dali, irmão Mateus, depois que ela tivesse todas as respostas. E Deus não permitiu que ela saísse sem as respostas, pastora. Por quê? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, Ele permite para quê? Para que o nome dEle seja glorificado, como essa mulher glorificou o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então Ele permitiu verdadeiramente o que essa mulher pudesse contemplar de todos o seu questionamento. Um servo que Ele tinha colocado naquele lugar e que não iria permitir que ela saísse ali com dúvida. Amém. Aí diz no 11: dessas madeiras de sandalo, o rei mandou fazer corrimão para a casa do Senhor, né, e para o palácio real, bem como harpa, lira, para os cantores. Nunca antes tinha visto madeira como essa na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra e para os seus servos. E aí, irmãos, eu quero levar vocês lá no livro de Mateus, onde quem fala da rainha de Sabá? O próprio Jesus. Mateus 12, do 39 ao 42. Olha só o que a gente encontra aqui. Mateus, pode pôr do 38. A palavra do Senhor diz: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver um sinal feito pelo Senhor. Isso que os fariseus e os escribas. O que Jesus responde? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas, Jesus falando. E ele diz: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Amém. O que a gente aprende com essa mulher? O que a gente vem aprender? Cristo, irmãos, é o Rei perfeito, que sempre existiu, sempre irá existir. Um Rei que veio aqui na terra. Durante 33 anos pisou aqui na terra e em perfeição foi obediente até o fim. Em tudo Jesus foi tentado, em tudo Jesus foi aprovado, mas em nada ele pecou. E ele está dizendo que estava ali quem era muito maior que Jonas, que era muito maior que o rei Salomão, que era o próprio Jesus. E o que a gente aprende com essa mulher? Por que que os ninivitas e a rainha de Sabá se levantarão? Por que Jesus, o próprio Jesus, deixa escrito para nós? Porque ele diz que todos aqueles ninivitas que ouviram a pregação de Jonas se arrependeram, irão levantar e condenar aquele povo.
Porque estava ali o próprio Jesus, a própria verdade, o próprio Deus encarnado em homem, diante daquele povo, e eles não creram. E essa mulher, ela sai de tão longe, de mais de 2.000 quilômetros, sabe, deixando tudo para ouvir a pregação de Salomão. E ele disse: eu sou aqui maior que Salomão. Irmãos, essa mulher, ela se levantará e condenarão, pastor, todos aqueles que vivem num banco de igreja, dizendo que creem em Jesus, e vem aqui apenas, Mateus, bater o ponto. Essa mulher se levantará e condenará todos aqueles que não tiveram arrependimento, aqueles falsos profetas que não creram na mensagem de Jesus. Ela condenará a todos que recusam, aqueles que não leem a Bíblia. Antes, a gente precisava de profetas, reis, a gente precisava de homem para revelar o que Deus falava ao nosso coração. Hoje nós temos a própria Escritura, as nossas mãos, de papel, no nosso celular, no nosso tablet, Mateus, no nosso computador. Dizem que tem até relógio agora, né? Que é celular, então também tem no relógio. Então não tem desculpa. Então também essa mulher se levantará e condenará essas pessoas. Aqueles que negligenciam a oração, aqueles que negligenciam ajudar ao próximo que está necessitando. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos, como hoje nós temos, o próprio Deus morando dentro da gente, a gente não tem mais desculpa, Larissa. O Espírito Santo veio fazer morada em todos aqueles que creem. Jesus Cristo, ele foi para o céu, está sentado à destra, do Pai, mas ele não deixou a gente sozinho. Nunca você vai estar sozinha. Porque o Espírito Santo não permite, pastora, que a gente fique sozinha. Então, quando a gente vive, pastor, em um ministério, desprezando a sabedoria do Senhor, desprezando aquilo que Jesus vem falando no nosso coração, você quer ouvir Deus falar? Você quer ouvir a resposta do seu coração, como aquela mulher tinha dúvida? Leia a Bíblia. A Bíblia é um verdadeiramente manual que não te deixa dúvida. A sabedoria de Salomão vinha do Senhor. Mas hoje a gente não precisa mais de Salomão. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos as Escrituras nas nossas mãos. Eu não preciso, pastor, esperar o domingo para esperar que Deus fale ao meu coração. Eu preciso ter disponibilidade de querer que Deus fale ao meu coração, irmão Mateus. Irmão, é tão maravilhoso ser incomodado pelo Espírito Santo quando eu leio a Bíblia, sabe? É tão maravilhoso para dizer assim: meu Deus, eu fiz tanta coisa hoje e eu não parei. A minha esposa vai deitar, o que eu falo, filho? Filho, pode deitar. E eu pego minha Bíblia, eu leio ali Mateus 26, sabe? Às vezes eu não consigo ler um capítulo inteiro, mas eu pego um trechinho assim e falo assim: Pai, obrigado por essa oportunidade, porque eu preciso ter mais tempo contigo. Tem dia que eu faço, mas estudo muito mais tempo. Tem dia que eu fico 1 hora, 2 estudando, mas tem dia quando eu não pego, irmãos, o Espírito Santo incomoda. A gente não consegue deitar, porque a gente ora o dia inteiro. Nós que somos verdadeiramente filhos, nós estamos sempre em oração no Espírito Santo. A gente agradece pelo prato que está lavando, a gente agradece pela comida que está se alimentando, a gente agradece por limpar o banheiro, a gente agradece por tudo. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o teu tempinho com Deus você precisa. E você precisa
como essa mulher foi. Como essa mulher saiu de tão longe. Hoje você não precisa, irmão, sair de tão longe. Hoje você, muitas das vezes, todo lugar, pastor, tem uma igreja aberta. Todo lugar tem um lugar que você possa cultuar, apenas você tem que justamente escolher o lugar certo. Aquele lugar que realmente prega o Evangelho. Porque todos aqueles que negligenciam o Evangelho, que se envergonham de Jesus, vão ser condenados naquele dia. Porque o que a palavra do Senhor diz? Que todos os filhos, toda a igreja do Senhor irão se levantar naquele dia e condenarão. E eu creio, irmão, como diz Jesus, o povo de Nínive, pastor, e essa mulher estará lá. Porque não foi eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo para aqueles homens. Porque como essa mulher, nós precisamos ser curiosos, nós precisamos deixar tudo e entregar tudo para o Senhor, para que a gente possa ser um adorador de verdade, para que a gente possa verdadeiramente ter prazer, irmãos, de estar diante do Senhor, de estar no altar do Senhor, de não se envergonhar, Mateus, diante do Senhor, de ter coragem de chorar quando você precisa chorar, de ter coragem de se alegrar com os irmãos quando a gente faz uma brincadeira, quando a gente pede uma pizza, quando a gente sai. A gente precisa, irmãos, ter esse anseio, esse desejo de querer estar com o Senhor. O que essa mulher diz? Volta lá, Mateus, para a gente terminar. Em 2 Crônicas, acho que é o 7. Olha o que essa mulher diz. Felizes os homens à sua volta e felizes são os seus servos que estão sempre diante de você. O que eu quero dizer para essa noite? Felizes somos nós que ansiamos estar buscando todo o tempo a ouvir Jesus falar. Por quê? Porque quando nós buscamos, Larissa, Deus entrega. Quando nós buscamos de todo o coração, Ele verdadeiramente Ele faz. Amém. Porque Ele, pastor, é aquele que veio para o doente, Ele é aquele que veio realmente para os sedentos. Eu estava ministrando, o tempo inteiro lá. Meu esposo dele a conheceu, no dia que ele foi visitar a Fátima, a vida de uma garota chamada Luciana. Eu falei, Lu, ela falou, eu preciso estar pronta para voltar para casa do pai. Eu falei, a gente nunca vai estar pronto, Mateus. Eu falei, ele veio justamente para você que não está pronta. Porque nele é que você vai conseguir realmente se erguer, é nele que você vai conseguir realmente deixar os seus vícios, deixar as suas manias, se arrepender, perdoar. Em Jesus, irmão, nós conseguimos tudo isso. Amém. Mas se a gente ficar esperando, não, eu vou esperar parar de fumar, eu vou esperar parar de beber, eu vou esperar parar, não, eu tenho vontade, não, a gente nunca vai ter vontade, porque até a nossa vontade é o Espírito Santo que nos dá. Aleluia. Então você só precisa, irmão Mateus, querer estar disposto, como a rainha de Sabá falou assim, não, eu vou deixar tudo, eu vou lá. Então quando você sai da sua casa e fala assim, pai, tem um monte de coisa para fazer, mas eu preciso estar na tua casa, eu quero deixar, pai, eu quero ouvir o Senhor falar no meu coração. Então quando você deixa todos e todos, irmãos, para estar aqui na casa do Senhor, para ouvir Jesus falar ao seu coração, você verdadeiramente, você não irá ser apontado, como Jesus fala aos escribas e fariseus lá no livro de Mateus. Geração perversa, geração que só quer os sinais, geração que quer maravilha. Não! Ele próprio estava diante daqueles homens. A própria verdade, o próprio Deus encarnado estava diante daqueles homens dizendo, eu sou. E eles não creram, pastor Rosildo. E essa mulher apenas ouviu falar do rei humano. Só que quando ela chegou nesse reinado, ela viu que esse rei que era humano, não respondia por ele só. Porque o que ela fez no 8?
momento, ela glorifica o nome do Senhor. Ela diz: bem dizer, seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. E porque o seu Deus ama Israel, porque Deus ama a mim e você, irmão. Ele nos deu o Espírito Santo, porque Jesus ama a mim e você. Ele nos dá a oportunidade de ter desejo, de querer estar na sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, a gente sabe que todos nós temos dificuldade, nós sabemos que todos nós temos afazeres, a gente sabe que todos nós temos um calendário para cumprir no dia a dia, os afazeres. Nós sabemos isso, nós somos humanos, nós precisamos, pastor, trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos de fazer um monte de coisa. E também Deus conhece a você, Larissa, que você precisa de estudo. Ele sabe que você precisa sair cedo para trabalhar, Ele sabe que você tem que tirar o seu tempo de estudar, e Ele não quer que você abandone nada disso. Ele só quer que antes de tudo isso, você reconheça que Ele é o Deus da tua vida. E que você possa verdadeiramente falar assim: Pai, obrigado porque o Senhor me deu um emprego, obrigado porque o Senhor me dá uma casa, uma condição de ter um lar, de ter uma cama quentinha, de ter amigos ao nosso lado que verdadeiramente proclamam o nome do Senhor, de ter pessoas que não afastem nós da sua presença. Que a gente anseia por esse Jesus todo o tempo, amém? Essa mensagem, irmão, que eu gostaria de trazer aos corações de vocês. Seja curioso e esteja ardente o seu coração todo o tempo de buscar a Jesus, porque sem Ele nada somos. A gente sabe que Salomão pecou, a gente sabe que Salomão depois disso caiu, a gente sabe que nós somos humanos, mas Jesus não. Jesus é o perfeito, Jesus é o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o príncipe da paz. Nós sabemos de tudo isso, irmãos. É por isso que a gente quer, todo o tempo, dizer assim: Pai, obrigado pela tua revelação. Obrigado porque o Senhor tem enchido o meu coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me colocado pessoas como vocês para estar ao meu lado, para a gente verdadeiramente, quando um sente dor, o outro possa pegar na mão. Obrigado, Senhor, por ansiar pela tua palavra. Que vocês possam ser curiosos todo o tempo e querer, meu Deus, cada vez mais que as Escrituras possa responder todas as nossas perguntas, todo o nosso questionamento. Amém. Que a gente busque, sim, homens mais entendidos como nós, que a gente possa buscar o irmão Mateus aí como psicólogo, que a gente possa buscar o pastor Rosildo como mais, que a gente possa buscar esses homens grandes, como a gente ouviu, né, na quinta-feira, Jonathan Edwards. Que a gente possa buscar esses homens para conhecer mais Jesus. Mas que a gente possa buscar, em primeiro lugar, a conhecer as Escrituras, irmão. Que aqui está todas as suas respostas. Amém. Toda a tua dificuldade pode ser tirada aqui. Quando Jesus fala ao seu coração, Ele não te deixa dúvida. Amém? O nosso Deus não é um Deus de confusão. É um Deus que te dá verdadeiramente refrigério. Aleluia. Quando verdadeiramente você busca de todo o coração. Tudo que estava na mente daquela mulher, ela se expôs, ela rasgou. Tudo que estava, tudo que ela sentiu, vazio, tudo que ela questionou. E nenhuma das perguntas, Salomão deixou de responder essa mulher. E eu quero nessa noite que, mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você tenha questionamento, pergunta a Jesus Cristo. Abra as tuas Escrituras e receba a resposta do coração de Deus. Amém? Amém. Eu te louvo e agradeço, Pai, por essa oportunidade. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, como é maravilhoso poder aprender de Ti, Senhor. Como é maravilhoso, Pai, poder
testemunhar que o Senhor é aquele que reina em nossos corações. Como é maravilhoso, Pai, poder ouvir a Tua voz, poder ser incomodado, Pai, pelo Espírito Santo, de querer estar na Tua presença todo o tempo. Pai, obrigada em nome de Jesus por esse alimento que o Senhor possa ter nos dado esta noite. Que cada um dos Teus filhos, Pai, que está aqui esta noite, possa ter recebido um pedaço, uma parte daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Que Teus filhos possam verdadeiramente ter sido alimentados por Ti. E que eles não estejam saindo, Pai, esta noite da mesma forma que eles entraram. Assim nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade. Amém? Glória.